Olá, reforçando então o que nós vemos, consolidando aqui, que a radiestesia ela não é adivinhação, ela não é nenhuma habilidade paranormal, né? Então que nós vamos ter aí formas de utilizar de maneira bem prática, bem pragmática, digamos assim, a radiestesia. Quais são os usos que eu posso ter da radiestesia? Então eu posso, como nós já vimos, utilizá-la através especialmente da vareta lá, hoje em dia já tem inclusive elas feitas de metal, que deixa, né, você já pode encontrar numa loja que vende produtos de radiestesia, que é bem tranquilo para você fazer esse tipo de prospecção. Inclusive ela não serve só para isso, ela serve também para você fazer uma prospecção no ambiente. Então, é muito comum que a gente, fazendo esse trabalho da radiestesia, vá em um determinado ambiente, um comércio, a mesma residência de um indivíduo, e para a gente ver como está a energia ali, saber se passa um veio d'água. Tem uns conceitos, né, de redes eletromagnéticas que são naturais, estão presentes, a linha de Hartmann, por exemplo, que também a gente consegue perceber através dessa forquilha. Detenção de energias telúricas, deletérias, e aí tem um campo que a gente chama de geobiologia, que é o uso da radiestesia em ambientes. Então, por exemplo, comprei um terreno e vou construir a minha casa ou um comércio. Então, a gente tem como fazer essa prospecção. Prospecção é igual a pesquisa, né? Avaliar o ambiente para a gente saber quais tipos de curas, na nossa linguagem, ou seja, qual tipo de intervenção a gente precisa fazer ali para harmonizar a energia daquele ambiente, para que a gente possa, então, favorecer, digamos assim, tornar esse ambiente mais harmonioso, né? Mais saudável, mais vitalístico, né? Isso é bem importante, porque muitas vezes você não tem um histórico do terreno, o que era ali antes. Especialmente quando você mora em grandes centros, ou, por exemplo, apartamentos, né? Você vai lá, o apartamento já está construído, ou então já está tudo derrubado, mas o que era aqui antes? O que tinha aqui antes? Isso é bem importante, porque a gente, por exemplo, a São Paulo, a grande São Paulo, ela cresceu em cima de rios, né? De córregos. Então é muito comum, se a gente olhar, a gente tiver acesso aí, na prefeitura a gente tem acesso a essa informação do mapa, né, hídrico de São Paulo, é uma coisa absurda. Então, basicamente, todas as casas, né, estão dentro de em cima de algum veio de água. Então é importante a gente fazer essa prospecção. Ou, por exemplo, aterros sanitários, às vezes. Então, imagina, você está morando em cima de um aterro sanitário, ou em cima de um rio que foi aterrado. Então, falando especificamente do aterro sanitário, esse processo de decomposição é muito forte, né? Então, essa energia toda que está sendo liberada, com certeza vai influenciar aquele ambiente. Então, a gente estuda isso melhor na chamada geobiologia, né? Prospecção de objetos, pessoas perdidas e até de criminosos, ou seja, procurar objetos. Aconteceu comigo recentemente, eu perdi a chave do meu carro, acredita? E aí, né, não tinha, eu lembrava do último registro, assim, que eu tinha entrado em casa com ela, mas por algum motivo não a encontrava de jeito nenhum. O que eu fiz? Peguei a planta da minha casa e, com a chave cópia na mão, fiz a prospecção e aí então encontrei, né? Então isso é bem bacana, uma coisa interessante para a gente utilizar. Tive uma aluna que estava ainda enquanto estudante de radiestesia, ela trabalhava na procuradoria aqui de São Paulo e tinha um processo lá que eles não conseguiam encontrar o indivíduo porque ele, né, desapareceu. E ela perguntou, professor, é possível buscar essa pessoa? E aí, com os dados, né, quais são esses dados que a gente precisa? A gente precisa de dados que tornem aquele indivíduo único. Então, número do CPF, número do RG, com o nome completo, dado de nascimento. Como ela tinha esses dados ali do processo, ela foi, então, prospectar. E ela pegou, então, um mapa de São Paulo e ela perguntou, está em São Paulo? O pêndulo respondeu que não. Ela falou, ué, e agora? Então, ela foi pegando os estados mais próximos e aí surgiu que estava em Minas.
Hoje em dia é fácil, né? A gente tem acesso aí aos mapas. Ela pegou o mapa do estado de Minas Gerais e foi prospectando por região, encontrou a cidade, pegou o mapa da cidade, encontrou a rua, encontrou o número, mandou o processo para lá e não era que o ser estava lá. Né? Então isso é muito legal. Essas habilidades que nós estávamos comentando, a polícia russa, né, dos Estados Unidos também, e especialmente na Segunda Guerra Mundial, né, pós, né, Segunda Guerra, na chamada Guerra Fria, eles usaram muito e ainda utilizam hoje esse tipo de conhecimento. Né? Então dá para achar qualquer coisa que tenha sido perdida. E aí o que a gente vai utilizar aqui muito? Né? Diagnóstico complementar na saúde humana. É nesse contexto, digamos assim, que é mais prático a utilização da radiestesia para nós. E aí você pode utilizar dentro de uma escala. Por exemplo, eu trabalho com várias técnicas. O paciente está na minha frente, o interagente, o consultante, o nome que você, cliente, que você queria dar. Eu tenho formas, né, digamos assim, de entender qual vai ser a terapêutica mais apropriada para ele, mas eu posso confirmar isto utilizando o pêndulo. A gente vai ver lá na frente que a gente tem um tipo de gráfico, que é o gráfico em leque. Nesse gráfico em leque, eu vou colocar essas opções terapêuticas. Eu sempre coloco também uma opção que não seja nenhuma dessas que eu trabalho, porque pode ser, de repente, que seja mais relevante ou mais importante para aquele indivíduo uma dessas técnicas que não estejam aqui contempladas. Então com o que eu trabalho? Eu trabalho com cromoterapia, trabalho com cristais, com fitoterapia, com aromaterapia, com florais, com acupuntura, com auriculoterapia especificamente, com radiestesia também, obviamente pode estar. Então, quais são as 8 técnicas que eu trabalho? Então, eu tenho aquele indivíduo que pode estar na minha frente, ou como nós já vamos ver adiante, eu tenho aí o testemunho também que eu posso fazer. Lembra que eu comentei que eu posso aplicar à distância? E aí eu vou perguntar para o pêndulo, né, qual é essa técnica mais interessante, qual é dessas técnicas a mais interessante para você utilizar. Então eu estou falando, né, há bastante tempo aí sobre o pêndulo. Este é um exemplo, um dos modelos, que é o pêndulo de madeira. É um pêndulo que eu gosto de utilizar. Vocês têm várias outras opções, por exemplo, pêndulos de pedras, né, de cristais. Esse aqui acaba sendo mais prático no sentido da limpeza. Porque se você for utilizar um pêndulo de cristal, por exemplo, você vai precisar, cada prospecção, você precisa limpá-lo. Aí nós vamos falar também dos gráficos dentro da radiestesia que servem para promover essa limpeza, que é um conhecimento assim, muito legal. Você comprou um carro, você não sabe quem era a pessoa que estava ali, os danos anteriores, ou o dano anterior. Mesmo que seja zero, você não sabe qual era a energia das pessoas que estavam ali construindo aquele carro. Então é sempre bom fazer uma limpeza energética. E aí, qual que é a ideia? A ideia a pessoa foi feliz com aquele carro, né? Ela estava feliz ao construí-lo. Então tudo isso vai impregnando, digamos assim, de energia. Quando você compra uma roupa, por mais que ela seja nova, você comprou lá na loja, mas tem a energia de quem fez essa roupa. E aí a gente sabe, por exemplo, comprou lá da China, comprou da Índia, de vários países lá, especialmente da Ásia, que há uma grande probabilidade dessa roupa ter sido feita por trabalho escravo. E aí você vai estar, de certa forma, impregnado, você acaba absorvendo essa energia também. É bem legal você fazer essa limpeza. Ou comprou de um bazar, que eu acho uma atitude extraordinária, é até sustentável, né? É interessante que cada vez mais façamos isso, o nosso planeta não aguenta mais lixo, mas tem a energia de quem estava utilizando antes. Eu gosto muito de uma abordagem, né, de uma japonesa, que é a Mary Kondo, daquela série lá, o livro A Arte da Arrumação, que é extraordinário, que ela fala de alguma coisa importante, né, que quando ela vai fazer essa arrumação, fazer essa interferência no ambiente, ela mesmo nunca pega um objeto e fala isso aqui precisa ser jogado fora, você precisa se livrar desse objeto. Nós já vamos falar da energia das formas aqui. Mas ela fala assim, como que você se sente? Pega esse objeto e como que você se sente? Você se sente bem? Você se sente feliz?
né? Vem uma sensação de preenchimento, então não tem por que você se livrar ou se desfazer desse objeto. Agora não, sente dor, sente saudade, sente tristeza, não se sente confortável, esse objeto não é um objeto interessante para você ter em casa, né? Então isso vai abrindo a nossa percepção. Acho que isso é uma das grandes vantagens quando a gente pensa na radiestesia, que é justamente abrir a nossa percepção para o conceito mais sutil de energia. Eu sempre faço uma autocrítica dentro dessa área mais espiritualista ou esotérica ou holística, ou até mesmo dentro da própria naturopatia, que a gente sempre fala de energia, mas nem sempre a gente tem o conhecimento suficiente do que é energia. Então a radiestesia, que é essa sensibilidade à energia, vai ampliando o nosso conceito sobre isso, né? Então quando nós utilizamos essa prospecção, a gente pode fazer esse trabalho perguntando para o pêndulo. Então, o pêndulo vai responder dentro do gráfico em leque se aquela terapêutica que você trabalha ou outra, ela é apropriada para aquele indivíduo. Beleza, vamos imaginar que apareceu lá as cores, cromoterapia. Vou falar de uma área que eu trabalho bastante, né? Beleza, o que eu posso fazer agora? Eu posso avaliar os chakras por ali. Eu posso avaliar os chakras com o pêndulo, que é um outro que eu posso fazer diretamente ou indiretamente, utilizando um gráfico de uma figura humana. E eu posso perguntar para o pêndulo qual das cores, das 7 cores, vai ser mais apropriada eu utilizar naquele indivíduo. Vamos imaginar que saiu lá aromaterapia. Então eu tenho uma série de óleos essenciais, eu posso colocar ali naquele gráfico os óleos essenciais que eu tenho ali em mãos, ou sempre a opção de outros, né? E aí eu vou perguntar qual desses óleos essenciais é mais apropriado para esse indivíduo. Então eu vou fazendo essa avaliação dos tratamentos até para escolher qual tratamento eu vou indicar para ele. Como avaliação eu posso pesquisar todos os sistemas. Então posso perguntar sobre as emoções, posso perguntar sobre as causas das doenças, daquela enfermidade que está se apresentando ali. Posso perguntar de alergias, por exemplo, se esse indivíduo tem alergia a algum alimento. Posso perguntar, inclusive, o contrário, se tem algum alimento que seja mais apropriado para ele, né, diante daquela situação. Então, como eu falei lá no início, a radiestesia é o universo das possibilidades. Então, todas as perguntas são possíveis, especialmente quando a gente pensa aí nessa opção de gráfico em leque. Tem um site que é um trabalho colaborativo, chama-se sutil.net, a gente vai deixar o endereço aí para vocês, que você tem acesso lá aos mais diversos gráficos, você pode fazer o seu, e aí como é um trabalho colaborativo, quando você faz o seu, fica registrado na plataforma. E aí você pode fazer o seu ou você pode acessar para você ter ideias de quais gráficos foram feitos ali pelos outros radiestesistas, né? Inclusive nós aqui utilizamos bastante essa plataforma, tem um específico da radiestesia, da naturopatia aqui da IBRAM, que está lá registrado, foi feito pelo professor Paulo, que é um outro radiestesista que trabalha conosco. Então é bem legal, você começa a ter essa ideia mais ampla de como eu posso fazer esse diagnóstico. Sempre importante que tanto o diagnóstico quanto o tratamento, eles são tratamentos complementares, ou seja, como eu já comentei aqui logo no início, a gente vai continuar fazendo a mesma avaliação que você já fazia antes, mas que você vai complementar essa avaliação com a radiestesia, né? E aí eu posso aplicar também a radiestesia em qualquer outra área do conhecimento humano, qualquer outra informação eu consigo acessar aí utilizando essa ferramenta, né, que é a radiestesia.